Maravilha, meus queridos. Mais uma vez, uma alegria muito grande estarmos aqui, começando bem o nosso dia. Façamos uma oração, entregando essa escola bíblica a Deus, entregando o nosso dia, o dia do Senhor, nas mãos dele. Ó Pai amado, nós te damos graças mais uma vez, pois Tu sustentas a cada um de nós. Cada pessoa aqui, cada família representada, a Tua igreja, Pai, que aqui se encontra, Pai. Separa este dia para Ti, para que Tu sejas cultuado, o Teu nome seja louvado, a glória seja manifestada, Pai, através do louvor que nós preparamos a Ti. Nos ajude, Pai, nesse momento, com entendimento, com espírito, para que possamos refletir nas Tuas coisas, para que possamos aprender mais das Tuas coisas, Pai, da Tua palavra, conforme Tu nos revelaste. Assim, Pai, nós Te pedimos e agradecemos, pois sabemos que em todo esse processo Tu tem sido conosco. Então, assim, nós fazemos nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos caminhando para o final desse nosso tema da integralidade do ser, né? Então, eu vou passar aqui os slides para frente. Já está bastante adiantado. Vou passar um pouquinho aqui. Nós já vimos bastante coisa, né? Já vimos o conceito de tricotomia, de dicotomia. Vimos aqui os termos lá de alma, espírito, corpo, no Antigo e no Novo Testamento. E agora a gente vai entrar em algo que nós já temos falado ao longo das aulas. E esse assunto realmente, ele impede que a gente separe muito cada uma dessas partes e trate elas isoladamente, porque umas vão se correlacionando com as outras, né? Então, desde o início, talvez desde a primeira aula, nós falamos que o posicionamento que nós entendemos que é o mais correto, que é um posicionamento talvez mais ortodoxo dentro da nossa igreja, da igreja presbiteriana, é o de que o homem ele tem uma unidade. Por mais que tenhamos alguns aspectos que nós pontuamos, de fato o homem ele é íntegro nesse sentido. Então agora a gente vai conversar um pouquinho mais acerca desse tema e já caminhando para o final, para a questão do estado intermediário, né? Como a gente também já havia comentado algumas coisinhas aí anteriormente. Então assim, embora a Bíblia veja o homem, né, como um todo, a gente colocou aqui, ela também reconhece o ser humano em dois aspectos distintos. Primeiro, um aspecto físico e um aspecto não físico. O aspecto físico é fácil, a gente costuma chamar de corpo, ou de matéria, enfim. O aspecto não físico, nós podemos conceituar como alma ou como espírito. Vimos que as palavras elas são utilizadas nas Escrituras de maneira diferente da maneira como nós utilizamos no nosso cotidiano, nossa vida, no nosso dia a dia. Então, verdadeiramente, as Escrituras nos mostraram, nas aulas anteriores, por vários exemplos que nós pegamos, que você pode utilizar de maneira intercambiável alma ou espírito. Às vezes ressaltando um ponto e às vezes ressaltando outro. Mas esse lado não físico, ele se separa desse lado físico nessa conceituação, né? Somente para fim de conceituar mesmo. Então, é mais ou menos essa a ideia. Então, o homem possui um corpo físico, mas ele é também uma personalidade. A gente tem que passar agora a pensar sobre esse prisma, né? Então, assim, eu possuo um corpo físico, mas ao mesmo tempo eu sou uma personalidade. Então, a gente não tem como desassociar uma coisa da outra. Então, não há de fato como separarmos uma dessas dimensões da outra. Elas estão sempre caminhando juntas, com exceção do estado intermediário, que nós veremos mais adiante. O homem, ele tem uma mente com a qual ele pensa, mas ele também tem um cérebro, que é parte do seu corpo, sem o qual ele não pode pensar. Então, as nossas atividades cognitivas, elas estão intrinsecamente ligadas ao fato de que nós somos um ser integral.
Se não fôssemos um ser integral, não haveria como ter essa dinâmica toda aqui, enfim, que é tão difícil às vezes de compreender. E a gente tem um exemplo prático, né? Quando as coisas não vão bem com o homem, ele pode precisar de um procedimento cirúrgico. Mas em outros casos, ele pode precisar de um aconselhamento. Então não há realmente como desassociarmos essas duas esferas, ou esses dois aspectos da natureza humana. O homem, verdadeiramente, ele é uma unidade psicossomática, porque ele não pode ser tratado de uma maneira isolada, visto somente como corpo, somente como matéria. E da mesma forma não pode também ser visto somente como um espírito, somente como um ser não material. Qualquer uma dessas visões, elas vão falhar em buscar aquilo que as Escrituras nos falam acerca do próprio homem. Só um segundinho aqui, que a minha apresentação fechou aqui, e eu estou quebrando o pescoço para trás aqui com torcicolo. Eu vou abrir aqui que facilita a nossa vida. Então, o que nós temos basicamente essa relação entre o homem possuindo esses dois aspectos, como Deus criando o homem dessa maneira, e em diversos momentos as Escrituras vão nos mostrando que a ideia dessa integralidade ela vai sendo incorporada de diversas maneiras em diversos âmbitos. Na questão da salvação, na questão daquilo que nós sentimos, né? Nas dificuldades físicas, nas doenças, em tudo isso vai se confirmando. Então, o homem é uma pessoa que pode, contudo, ser visto sob dois aspectos. Então, como a gente vai dar expressão a esse duplo aspecto do homem? Como é que a gente vai colocar isso em termos, já que lá anteriormente nós dissemos que a palavra dicotomia, como alguns estão acostumados, ela tem problemas, né? Assim, de ordem etimológica mesmo. Dicotomia significa separar ao meio, dividir ao meio. E a dicotomia, numa concepção platônica, numa concepção grega, ela justamente faz isso. Ela coloca o homem, né, de uma maneira como se fosse possível dividir essas duas realidades. Então você vai elevar um lado, diminuindo o outro muitas vezes, né, e fazendo essa injustiça para com o homem todo que Deus criou. Então Deus não criou somente um lado positivo, um lado negativo, ou um lado foi totalmente afetado pelo pecado, enquanto o outro lado é um lado mais puro, mais santo. Nós conversamos sobre isso na última aula. O que há realmente são essas duas esferas, né? Mas isso não significa que o homem é divisível. Ele deve ser visto de maneira dividida, como a dicotomia que os católicos fazem, por exemplo, né? Enxergam a vida dentro da igreja ou a vida espiritual de uma maneira superior à vida fora da igreja. Então o domingo é sempre o dia mais importante, porque ele é o dia preparado para isso. Na segunda-feira a pessoa volta a realizar suas atividades, a pecar da maneira que ela acha que não tem problema algum. No domingo ela está lá novamente para se purificar. Essa ideia de dividirmos o homem de alguma forma pode nos levar a incorrer nesse tipo de erro. É somente um dos pontos que a gente pode levantar. Então, realmente, é preciso deixar claro. Mas a gente precisa conceituar isso de alguma maneira. Como que a gente pode dizer tudo isso que a gente está dizendo, utilizando termos mais adequados, né? Então, a gente tem aqui que o termo dicotomia é problemático, mas alguns têm descrito esse duplo aspecto do homem como dualismo, enquanto outros preferem o termo dualidade. E assim, irmãos, eu vou ser bem sincero com vocês, a gente começa a entrar em alguns pontos mais aprofundados da teologia, que às vezes pode parecer puro teologuês mesmo, né? Mas é interessante a gente saber disso, porque quando a gente defende uma posição, na verdade a gente está dizendo não a várias outras. Então a gente já disse não à dicotomia, e agora a gente vai elencar mais duas posições aqui, bem rapidinho,
e defender realmente o que a gente acredita que é o mais adequado para a gente utilizar como conceito para isso tudo. Então o teólogo Berkouwer, ele diz, por exemplo, ele defende que as expressões não são idênticas e que o termo dualismo não se refere a uma força dual na realidade cósmica, como é o que a gente está buscando defender, né, como componente do homem, enquanto dualidade parece fazê-lo. Então ele está defendendo que o termo dualidade seria mais adequado. Mas aí, por outro lado, o Ray Anderson diz que esse termo dualidade representa uma modalidade de diferenciação dentro de uma unidade fundamental, e que o termo dualismo não faz. Enfim, entra numa confusão que alguns teólogos vão utilizar um termo, outros teólogos vão utilizar outro, e não há realmente assim, uma pacificação nesse sentido, porque o termo dicotomia ele não se mostrou eficaz em tornar todo mundo, né, concordante que esse termo ele é apropriado para a utilização, para elencar o homem nessa complexidade que ele é. Que não é basicamente dizer o homem tem dois aspectos distintos. É muito mais profundo do que isso. É dizer, o homem ele é um só, mas ele possui esses dois aspectos. Então, nenhum desses termos eles vão conseguindo cumprir, né, essa ideia de conceituar isso aqui adequadamente. Então, em face da dificuldade em se manter a diferenciação dos dois aspectos humanos, cada qual dentro de seu limite, todavia, ao mesmo tempo enfatizando essa ideia da integralidade e da unidade do homem, alguns autores sugerem a expressão unidade psicossomática. A gente não precisa sair por aí falando, acredito na unidade psicossomática. Nós estamos utilizando esse termo aqui porque ele está resumindo tudo que nós falamos ao longo de 5 aulas aí, talvez, né? E porque ele busca fugir dessas falhas dos outros conceitos. Que quando a gente vai para a teologia, a gente encontra de fato muitos dicotomistas. Mas tem alguns dicotomistas mais próximos a nós. E outros dicotomistas são completamente avessos àquilo que a gente acredita. Então, dentro da antropologia cristã, é possível a gente caminhar dessa maneira, de uma maneira um pouco mais bíblica ou reformada, e de uma maneira um pouco mais solta, mais influenciada pela cultura grega, como é esse entendimento já numa ótica mais católica, influenciado por Tomás de Aquino, que foi um grande filósofo e teólogo, um pensador formador, né, do que os católicos acreditam, inclusive deturparam muito do que ele falou lá atrás, né? Tristemente. Então a gente tem muitos pontos de contato com Tomás de Aquino na nossa teologia. Mas uma grande falha, um grande erro, foi que a Igreja Católica buscou dar uma resposta àquela filosofia aristotélica, né? Filosofia grega, e teve um movimento chamado escolasticismo dentro da Igreja, dentro da teologia, que trouxe muitos aspectos da filosofia grega para dentro da teologia. Tomás de Aquino forma essas ideias, né, posteriormente. Isso tem, assim, reverbera até hoje dentro da nossa sociedade. Então, de fato, a gente vai quebrando essas coisas para conseguir entender realmente como que, na perspectiva reformada, a gente pode pensar. Reverendo Paulo Anglada, falecido há pouco tempo, né, foi um brilhante teólogo, pastor presbiteriano, ele diz o seguinte sobre isso: alguns teólogos reformados preferem falar da unidade psicossomática do homem. Ao mesmo tempo em que a expressão reconhece a dupla distinção essencial da natureza humana, corpo e alma ou corpo e espírito, enfatiza a inteireza ou unidade orgânica com que o ser humano é visto na Bíblia. Então, psicossomático, né? Nada mais é do que a união de psique e soma, palavra para alma e corpo, uma união da alma e do corpo. Não estamos negando as duas esferas ou os dois aspectos. Nós conseguimos distingui-los, né, de maneira tranquila a nível conceitual. Mas não há uma divisão nessa natureza
da maneira como a dicotomia o faz. Então a gente tem alguns exemplos práticos, eu pensei em algumas coisas aqui, se os irmãos pensarem em outras aqui durante os exemplos, fiquem à vontade. Mas coisas práticas que corroboram realmente para afirmar essa ideia de que o homem não pode ser visto dessa forma dividida, de que um aspecto ele vai sempre respingar no outro, digamos assim. A questão da saúde mental e física, né? O estresse crônico, ele pode levar a problemas físicos, como hipertensão, doenças cardíacas, enfraquecimento do sistema imunológico. É aquele caso, uma pessoa que você conhece que está trabalhando que nem um maluco, porque, enfim, por N motivos, e essa pessoa, por conta do estresse, ou por conta de uma outra situação na vida, uma preocupação, uma ansiedade, ela começa a definhar. O corpo da pessoa realmente começa a sentir essa pressão psicológica do que ela está passando. Então não há como a gente dizer que a pessoa está mal lá porque tem um espírito, um encosto incomodando ela. Pode acontecer casos aí que a gente vê muito raramente, mas o que ocorre é que muitas vezes as pessoas elas estão desregradas, estão vivendo de maneira que dificulta realmente toda essa relação entre um lado e outro. Outro ponto importante, né? A relação entre as práticas espirituais e o bem-estar. Pesquisas científicas demonstraram que a oração ela traz benefícios assim incríveis para o corpo humano. Redução do estresse, diminuição do nível de ansiedade e melhoria do estado físico de maneira geral. Isso não é um tipo de entendimento pseudocientífico, algo do gênero. Realmente pesquisas científicas, tem fonte para isso. O fato de você orar, você falar com Deus, você exprimir tudo que você sente, que você necessita, de você se religar com o Criador, ele realmente faz com que nós, de uma maneira geral, de maneira psicológica, mas também de maneira física, nós tenhamos algumas melhorias, algumas questões aí que podem ajudar na nossa vida. Outros pontos, né? A questão de exercícios físicos. Se a gente fosse pensar que o exercício físico ele é somente para o corpo, é somente o corpo, mas o exercício físico, principalmente nas atividades aeróbicas, né? Tem muita liberação de hormônios ali durante o exercício físico, coisas que são importantes para a saúde integral. A gente já fala aqui em saúde integral justamente por isso. Não é somente o corpo tá bem. Né? Por que a gente acha que alguém vai sair correndo, né, pela rua ou por um parque aí, e não vai ter um prazer nisso? Né? O Hudson que o diga. Não é verdade, porque isso faz bem para a pessoa. Certamente, né? Certamente isso faz bem para a pessoa, para a mente, para o corpo, né? Então a gente tem toda essa liberação de hormônios, endorfina, que traz uma sensação de recompensa, de bem-estar, inibe o estresse e a irritação, é um analgésico natural para o corpo humano, para algumas dores, ajuda inclusive, né? Diminui a ansiedade, melhora o sono. Daí tem a serotonina também, né? A gente está dando 2 exemplos aqui só. Ajuda a regular o humor, traz uma sensação de felicidade, melhora as próprias funções cognitivas. Por isso pessoas de alta performance aí, no mundo dos negócios, nos estudos, na academia, sempre falam sobre a necessidade de se praticar atividades físicas. Porque não é somente no seu corpo que está melhorando, mas a sua própria mente trabalha melhor, tendo toda essa liberação desses hormônios, esse processo todo, né? Regulação de temperatura corporal, a memória também melhora. Enfim, várias questões aqui que vão nos mostrando essa ligação entre o corpo humano e a mente, né? Outra coisa, o efeito do descanso e do sono, né? E quem é pai sabe bastante sobre isso, né? Como a privação do sono, ela pode ser terrível. Ela realmente acaba com a pessoa. Quem não consegue dormir 1, 2, 3 noites direito, chega um momento que está gritando com todo mundo.
né? Então, essa privação de sono leva a problemas de memória, dificuldade de concentração, irritabilidade, aumenta o risco de algumas doenças, inclusive. Já o descanso correto e o sono adequado proporcionam um bem-estar psicológico, fortalecimento do sistema imunológico, regulação hormonal. Então a gente tem que pensar que o corpo humano, que o homem, de uma maneira geral, é como se fosse uma orquestra, né? Então, assim, se ela estiver sendo levada de qualquer forma, você vai apresentar algum descompasso ali. Vai ser perceptível isso em alguma área ou outra. Às vezes o corpo está muito bem, mas a mente está com problema. Ou às vezes a mente está tranquila e o corpo está sofrendo. Então a ideia é justamente essa, né? Cuidarmos do nosso corpo, cuidarmos da nossa mente, não talvez como aqueles que fazem quase um proselitismo hoje em dia, as atividades físicas aí, que a pessoa passa o dia fazendo atividade física. Daí é um outro extremo, né? Mas é realmente pensarmos nessa ótica, de que a nossa vida, para melhorar, ela precisa ter um mínimo de condição nesses dois aspectos, e que eles estão interligados. Melhorando em um aspecto, a gente tem benefício no outro. Melhorando nesse outro aspecto, a gente tem benefício naquele lado. Passando para o próximo ponto, eu queria fazer uma recomendação. Eu vou colocar lá no grupo da igreja, depois do culto, né? Um link para esse vídeo aqui com o reverendo Nicodemos. É um podcast chamado Em Poucas Palavras. É bem interessante, que as pessoas levam para ele alguns temas, fazem perguntas daquelas bem fáceis assim, né? E ele, com muita calma, com muita tranquilidade e sabedoria, ele vai lá e responde cada uma dessas questões. E perguntaram para ele: a salvação é da alma ou do espírito? E ele faz todo um apanhado acerca disso que nós vimos até aqui. Desde a primeira aula até esse momento, né, ele vai falar nesse vídeo. E é bem bacana. Se os irmãos, 10 minutinhos, coisa bem rápida assim, se os irmãos perceberem, vão notar que as fontes são as mesmas. Eu acabei tomando conhecimento desse vídeo aqui essa semana, a Amanda me mostrou. E eu falei para ela: nossa, realmente, agora eu estou mais tranquilo ainda, porque as nossas fontes são as mesmas. Então ele vai falar muita coisa aqui que a gente disse, enfim, só que de uma maneira muito mais capacitada, né? Um homem desse, com conhecimento, com tantos anos de experiência nas costas, realmente é excelente ouvi-lo. Então depois eu mando o link lá no grupo da igreja para os irmãos acessarem. Só uma aguinha. E a parte final aqui do nosso tema, né, que durou bastante tempo aí, é a questão do estado intermediário. Se a gente vem defendendo tudo que a gente defendeu até agora, dizendo que o homem ele é indissociável, né, sei lá, inseparável de uma esfera material, corpórea, de uma esfera não material, incorpórea, qual que é o desafio? É pensar nesse estado intermediário, ou seja, o momento em que o crente morre até o momento da segunda vinda de Cristo. Há um desafio aqui, porque há uma série de perguntas, há uma série de posições e há uma série de absurdos nós veremos, né? Então, quando uma pessoa morre, o que acontece, né? Se a gente está dizendo que o homem não é completo sem o corpo, a pessoa ela simplesmente deixa de existir até a ressurreição? Ou será que ela existe num estado totalmente inconsciente, sem ter noção alguma do que está acontecendo? Ou seja, morreu, caiu, né? Vai acordar lá na ressurreição com Cristo? Ou imediatamente após a morte a pessoa recebe o corpo? Ou então, ainda, há um posicionamento que diz que o homem recebe algum tipo de corpo intermediário para que ele seja utilizado durante esse período, para que lá na frente o corpo final realmente retorne para o homem. Uma série de questões aqui.
nós vemos, primeiro, né, tem uma ideia de que imediatamente após a morte, as pessoas recebem os corpos intermediários. Isso não tem base bíblica alguma. Então a gente já quebra aqui alguns entendimentos, algumas igrejas que pensam isso, que defendem isso, por algum motivo. Mas o que o Novo Testamento vai nos mostrar é sempre um contraste entre o corpo presente e o corpo ressuscitado. Vejam só, Filipenses 3, 20 a 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Outro ponto, 1 Coríntios 15, 42 e 44. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Então as Escrituras nos mostram uma distinção e vão nos demonstrando acerca do corpo sendo ressuscitado, né? Do fato de que o mesmo corpo que nós temos aqui hoje será o corpo que nós teremos na glória com Cristo. Obviamente, como estaremos na glória, este corpo será glorificado. Só um segundinho. Mas há uma ideia também muito popular por aí, que é o tal do sono da alma. Né? A ideia de que o homem ou a alma existe num estado inconsciente entre a morte e a ressurreição. Essa ideia tem sido sustentada por vários grupos cristãos. Inclusive, dentro do adventismo, né? Eles defendem uma coisa mais ou menos nesse sentido. Então tem uma grande dificuldade para entender que nesse período entre a morte e a ressurreição, nós teremos de fato consciência. Esse é o ponto que a gente queria deixar aqui. Né? Não é simplesmente um período em que nós deixaremos de existir, em que ficaremos, dormindo de alguma forma, mas as Escrituras nos mostram que nós logo estaremos com Cristo. Não há esse lapso entre uma coisa e outra. Teremos que talvez esperar até a segunda vinda de Cristo, né? Para que a gente possa ter noção do que está acontecendo. Anthony Hoffman diz o seguinte: o ensino central da Bíblia a respeito do futuro do homem é a doutrina da ressurreição do corpo. Mas o Novo Testamento indica que os crentes, entre a morte e a ressurreição, estarão em um estado de alegria provisória, o qual é incomparavelmente melhor do que o atual estado aqui na Terra. Está lá em Filipenses 1:23. Nós já vamos ver. Se é assim, a condição dos crentes durante o estado intermediário não pode ser um estado de não existência ou de inconsciência. Então, o que está sendo dito aqui, e Filipenses mostra, né? Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, o crente ele anseia por esse momento, não somente pela glória que teremos com Cristo, né, após a segunda vinda, mas mesmo esse momento posterior, no estado intermediário, sabemos que estaremos com o nosso Salvador. Não há algo como um sono, uma falta de consciência, alguma coisa do gênero, porque isso não tem respaldo nas Escrituras. Tem um texto aqui, deixa eu só ver se eu coloquei ele no nosso slide. Assim, é o próximo aqui, ó. O próprio Cristo, né, falando lá na cruz, naquele momento, no âmago, né,
seu sacrifício, conversando com um dos ladrões lá, que se arrepende, que enxerga em Cristo sua majestade. E Cristo fala isso para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então essa é a grande dificuldade daqueles que defendem um posicionamento de que há um tipo de inconsciência durante esse período, né? Defender isso aqui. Porque o próprio Cristo está dizendo: ainda hoje estará comigo no paraíso. Então o que nós acreditamos é isso: que após a morte do homem, o estado intermediário será um momento específico, né? E esse momento ocorre por quê? Por conta do pecado. Porque a morte, ela é o resultado do pecado. Mas o que inicialmente o Senhor planeja é justamente a glória eterna, né? Então, nós temos digamos assim, essa quebra da natureza humana neste momento especificamente, que talvez seja o único momento, né? Os teólogos entendem que o estado intermediário é o único momento em que o nosso corpo vai ficar aqui na Terra, né? Sem vida, e a nossa vida, né? A nossa alma, o espírito, toda a nossa existência vai estar com Cristo. E isso é muito melhor, esse estado intermediário é muito melhor do que a nossa vida aqui na Terra. 2 Coríntios 5, 6 a 8 diz: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. O que os teólogos ressaltam é o seguinte, né? A ideia inicial dentro da ordem criacional certamente não era essa. Certamente era que o homem ficasse, né, tal como ele foi criado, usufruindo de todas as benesses que o Senhor havia preparado, né, e glorificando o Senhor por tudo aquilo que ele estava ali, né, tendo contato direto. Então a gente olha a natureza, a gente vê a grandeza da criação, tantas coisas belas e sublimes no mundo. Isso, na verdade, é como se fosse um pedacinho daquilo que nos remete à glória de Deus. Mas o homem, em seu estado original, ele era capaz realmente de estar próximo do Senhor. O Senhor conversava com o homem todos os dias, diariamente, em vários momentos. Então, realmente é uma coisa impensável, indescritível. Quando o homem peca, obviamente, cai dessa condição, torna toda a nossa existência problemática, como nós já sabemos, né? Cristo vem restaurando isso. Por isso que na segunda vinda de Cristo é que nós teremos de novo esse status inicial. Teremos nossos corpos glorificados junto com Ele. Estaremos vivendo puramente para a glória do Senhor, né? E então esse momento entre a morte e entre essa ressurreição do corpo, todavia, não é um momento de sofrimento para os crentes. Não é um momento de falta de consciência, de não saber o que está acontecendo, um tipo de sono profundo. Mas é um momento que nós já teremos a noção do que nos aconteceu. Então, aquela pergunta clássica: será que a pessoa sabe que ela morreu? Certamente ela sabe que ela morreu. Imediatamente depois de sua morte, a pessoa já sabe que ela está morta. E que ela está num estado temporário, aguardando o cumprimento de todas as coisas que o Senhor preparou. Então, passando adiante aqui, em alguns pontos o Novo Testamento usa as palavras psique, alma, e pneuma, espírito, para se referir aos crentes em sua existência entre a morte e a ressurreição. Ou seja, o corpo nós já sabemos que está morto, né? Mas o que fica, né, vivo, ou fica, continua vivendo, digamos assim? O Novo Testamento usa tanto o termo alma quanto o termo espírito,
Mateus 10:28 diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ou seja, aqui usa a palavra alma. Apocalipse 6:9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Hebreus 12:22-23. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aqui já está falando, num momento posterior. E se refere a espírito. Então, a gente tem referência à alma e referência a espírito. Mais uma passagem. 1 Pedro 3:18-20. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Então aqui ele fala novamente de espírito, Então, o Novo Testamento então nos diz que continuaremos existindo num estado provisório de alegria entre a morte e a ressurreição, Como Paulo diz lá, vale mais, essa existência vale menos do que morrer e estar com Cristo. Então ele dá uma ideia, a nível de espaço temporal, de imediatismo mesmo, morrer e estar com Cristo. Então, não é um momento de sofrimento para nós que somos eleitos, que somos salvos, E na verdade, o que a gente pode dizer é que o crente, quando morre, imediatamente ele já começa a ter o usufruto de algumas das maravilhas que o Senhor prepara. Como realmente poder estar próximo de Cristo, de alguma maneira ter essa consciência de que o caminho realmente está ali em nossa frente, que estamos salvos, de que tudo está se cumprindo, irá se cumprir até o final, e que o melhor ainda está por vir. Então a gente sabe, olhando para o Novo Testamento, que a gente continua nesse estado provisório após a morte, com um estado de alegria, que ele ocorre entre a morte e a ressurreição. E o Novo Testamento diz que as almas ou espíritos dos crentes ainda existirão durante esse estado. E daí uma nota, que a Bíblia ela não usa essas palavras alma e espírito da mesma forma como nós fazemos. Então, essas passagens aqui, quando elas falam de alma ou de espírito, elas estão querendo dizer o principal, que os seres humanos continuarão a existir entre a morte e a ressurreição, enquanto aguardam pela ressurreição do corpo. Tem uma fala final aqui do reverendo professor Anthony Hoffman, que ele vai sintetizar tudo isso que a gente falou. Ele diz o seguinte: a unidade psicossomática é o estado normal do ser humano. Na ressurreição, o ser humano será plenamente restaurado a essa unidade e se tornará dessa forma novamente completo. Mas devemos reconhecer que, segundo o ensino bíblico, os crentes podem existir temporariamente em um estado provisório de alegria, separados de seus corpos atuais, durante o tempo entre a morte e a ressurreição. Esse estado intermediário é, todavia, incompleto e provisório. Aguardamos a ressurreição do corpo e a nova terra como clímax final do programa redentor de Deus. Nós tentamos, irmãos, ao longo
dessas aulas, né? Buscar um entendimento mais adequado acerca de temas que são polêmicos, que não têm concordância dentro da teologia mesmo, mas a nossa base principal foram os teólogos mais renomados. Por exemplo, o reverendo Anthony Hockman, ele foi professor lá no Calvin Seminary, lá nos Estados Unidos, que é um lugar onde praticamente os grandes teólogos presbiterianos nossos aqui, eles vão estudar. Tem uma porção deles. Se formam aqui no Mackenzie, no JMC, e vão lá para fora estudar. Então, muitos tiveram, inclusive, a oportunidade de estudar com esse professor. E com tantos outros que a gente abordou aqui. Basicamente, os teólogos, desde Herman Bavinck, passando por Abraham Kuyper também, que foi um grande nome, e aqui no Brasil a gente tem o reverendo Paulo Anglada, que estudou a fundo esse assunto da antropologia. Ele levanta todas as vertentes ali, né, e enfim, no final ele faz o posicionamento dele que ele entende que é o mais adequado, que é esse posicionamento que a gente está falando, né? E vários outros, reverendo Nicodemos, a gente vai ver, defendem essa ideia, dessa integralidade, dessa unidade psicossomática. Lembrando que talvez os termos não sejam tão importantes assim, quando a gente for pensar em aspectos práticos disso. Mas que a ideia, ela é principal. A ideia é fundamental. Termos a noção de que o homem, ele é um só. Mesmo tendo esses dois aspectos. Que a gente não pode dividir, não deve fazer isso. Porque realmente a gente passa a colocar um lado acima do outro e passa a ter uma perspectiva errada acerca da vida humana, acerca daquilo que nós devemos ser no mundo, na forma como Deus exige de cada um de nós. Né? Então, realmente, é isso que nós temos buscado aí ao longo dessas últimas aulas. Pastor, por favor. Então, só para talvez corroborar aí com o que você disse até agora, especialmente sobre o estado intermediário, se Deus permitir, nós vamos estudar melhor esse texto de Lucas, capítulo 16, lá a partir do versículo 19. Eu creio que os irmãos conhecem o relato de Lucas aqui sobre o rico e Lázaro, né? E aí, ali nós podemos ver então que eles já estavam, o corpo morto, já estavam mortos, mas aqui há até mesmo um diálogo tratado aqui, onde Lázaro está no céu e o rico está no inferno, não é? Mostrando que eles estão conscientes, que não estão dormindo, portanto, não é? E que há então ali essa conversa, o rico querendo, né, até mesmo ajudar, né, de alguma maneira os que estão vivos ainda, enfim. Então, esse texto vai nos elucidar várias doutrinas, né? Mas especialmente essa que você está tratando hoje aqui, mostra que depois que morre, né, o crente está no céu com o Senhor consciente, mesmo sem o corpo ainda guardando a ressurreição do corpo, e o que não crê em Cristo, né, o ímpio, o descrente, ele está no inferno, né, consciente também, sofrendo já as dores, né, terríveis aí da sua condição, do resultado da sua vida. Enfim, então, só para lembrar que tem esse texto na palavra, né, Henrique Lázaro pode nos dar uma compreensão desse estado, né, de consciência e não de que se está dormindo enquanto estamos aí aguardando, né, aqueles que morrem aguardam a ressurreição. Obrigado, pastor. E esse texto nos mostra também, né, que após a morte nós já saberemos o nosso destino. Isso para nós crentes é maravilhoso. Mas e para o descrente, né? Inclusive esse diálogo entre eles, né, mostra isso, né? Tem como voltar atrás? Não tem mais como voltar atrás. Então o descrente, da mesma maneira como nós, quando morremos, já saberemos que somos salvos, ele também já saberá o seu destino. E vai ser, é só uma palhinha, né? Esse momento intermediário, esse estado intermediário é uma palhinha, digamos assim, utilizando esse termo. O que vem depois é muito maior. Para bem ou para mal. Por isso que os não crentes se arrependam enquanto é tempo, que de fato é cruel.
mais justo, né? Quebra ainda essa parábola a história do purgatório. Purgatório. Cai por terra completamente. Exatamente, né? Tem mais essa, né? De que os católicos acreditam que o homem morre, vai para um tipo de terra, né? Que, enfim, cheio de detalhes, né? Não é algo assim, né? Fora. Que se fosse uma coisa muito abstrata, sei lá, talvez fosse até mais fácil de defender, de dizer, não, é cheio de detalhes. Ninguém sabe de onde é. Mas esse é o nosso destino, irmãos. Tudo isso nos mostra, né, de maneira geral, sintetizando isso, né, o quão incrível Deus é na criação do homem. Né? Realmente, a forma como Deus pensou no plano da redenção é uma coisa assim, que não tem igual. É uma coisa absurda para o nosso entendimento. Né? Que Deus cria o homem, e, enfim, dá toda uma condição para o homem para que ele viva e possa usufruir de uma existência próxima de seu Criador. Né? Imagine estar perto de Deus, que é isso. Alguns momentos as Escrituras nos mostram, né? Claro, às vezes de forma não tão literal, mas nós sabemos que a glória de Deus ela resplandece. Como diz lá em Apocalipse, né? Na cidade celestial, não será preciso mais ter um sol, porque a glória de Deus vai iluminar todas as coisas. E o homem ele tinha uma condição, né, de ter esse relacionamento com Deus, ele vai lá e peca. E assim, olhando por um olhar totalmente de justiça, realmente a morte deveria ser o destino do homem. Não teria como ser diferente. Deus não seria justo se não fizesse isso. Mesmo assim, ele vai lá e seu único filho, parte dele, é colocado, né, naquela cruz, morto como um cordeiro, como alguém puro, limpo, que não tem pecados. E antes disso ele se torna um homem, ele sofre, ele fica no alvo de pessoas terríveis, de toda a maldade do mundo, né? Ainda assim, ele vai por esse caminho, vai para a cruz e morre, nos dá essa oportunidade de novamente termos relacionamento com Deus, termos comunhão com o Senhor. Então a morte nos mostra, né, imediatamente que nós realmente estamos debaixo do sacrifício de Cristo e que teremos essa comunhão com Deus. Porque não fosse Cristo, todos seríamos, né, condenados à morte. E já saberíamos logo imediatamente a morte. Mas temos essa esperança, né, esperança em Cristo, por meio de seu sacrifício maravilhoso. Mais algum irmão gostaria de comentar? Por favor. Lembrei do versículo lá em Hebreus também. Apesar do Espiritismo ser uma religião mais forte no Brasil, ainda podemos encontrar pessoas à nossa volta que creem nessa religião, nessa doutrina. Né? E no versículo em Hebreus deixa bem claro, então ela é falha, e ela está lá no capítulo 10, o verso 27, diz assim: E assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Perfeito. A Bíblia do Espiritismo, ela certamente foi manipulada, né? Eles dizem que a Bíblia é a mesma, que eles acreditam no mesmo Cristo, mas a gente vê de maneira prática, né? Que não é. Não tem como. Ou você realmente entende essas doutrinas essenciais como provenientes das Escrituras, e as Escrituras como regra de fé e prática. A gente sempre fala isso, como se fosse um prédio muito grande, muito robusto, que ele é construído em cima, né, de alguma coisa que tem que ser muito forte também. Senão esse prédio vai desabar. Né? E todas essas doutrinas se constroem em cima das Escrituras. Então, não tem como ir por outro caminho. Por favor, Deus. Tenho uma dúvida. Dois textos que geralmente eu uso bastante com as pessoas que creem na doutrina do sono é esse de Lucas 16, né? E Lucas 23, lá, foi citado também.
Só que é aquela questão, eles manipulam, né? No caso dos testemunhos de Jeová, em Lucas lá, 23:43, eles mudam a gramática do texto. Então, tipo, aí eu ainda tenho o argumento, olha, da gramática e tal, como eu tenho conhecimento do grego, fica mais difícil, né, fundamentar isso e deixar de forma mais clara. Mas, por exemplo, outra dúvida é ali de Lucas 16, aí eu vou comentar essa questão do Lázaro e tal, e daí o argumento dele mas isso aí era uma parábola, sabe? Daí eu fico sem fundamento, sabe? Não consigo ir adiante. Aí eu não sei, é uma dúvida, né, que eu tenho, se eu sigo em frente ou simplesmente me calo e só continuo orando. De forma prática, eu não sei como agir diante de pessoas que não creem dessa forma. A questão do sono, né? Tem uma passagem, de repente eu vou procurar depois, eu te digo ali. Mas tem uma passagem que faz uma confusão se não tem uma interpretação. Que mais ou menos nos dirige para um sono material, corpóreo. Tem que encontrar esse texto aqui. E daí também pode ser utilizado para manipular. Enquanto tem vários textos que defendem uma ideia de que isso é um absurdo, porque está sendo dito exatamente o contrário, o texto que o pastor citou ali... Tem um em Apocalipse também que fala das almas daqueles que foram mártires e que eles estavam com o Senhor até né? Acho que o presidente já falou no site Apocalipse 6:9, talvez. Estava aí no slide, né? você lembra? Esse é aquele. Aí, ó, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Mas olha, eu vou falar uma coisa. A pessoa, quando ela quer acreditar numa mentira, ela acredita, porque ela está cega, né? Então é muito difícil. Eu acho que, especialmente com algumas vertentes, isso é mais claro de se visualizar. É muito difícil falar de testemunho de Jeová. É muito difícil. É muito difícil mesmo. Assim, eles têm tudo na ponta da língua, na interpretação deles. Quando você apresenta uma coisa que não é, isso é uma parábola. Não, porque isso não se aplica. Ou então, às vezes, a tradução está... Aqui no texto mudou totalmente a gramática e... É complicado. É por isso que nós não consideramos, né, como uma igreja, uma seita, porque eles deturparam as escrituras. Não dá para dizer que a mesma Bíblia que eles têm é a Bíblia que a gente tem, porque algumas coisas foram realmente alteradas. Tão difícil quanto evangelizar uma pessoa que fez uma lavagem cerebral na igreja de gestão. Eu tive essa experiência lá no Rio Grande do Sul e realmente é mais fácil você evangelizar um espírita do que evangelizar uma pessoa dessa. É por isso que a gente precisa contar sempre com a ação do Espírito Santo, não é? Porque mesmo aqueles que a gente acha mais fácil evangelizar, se o Espírito não agir, não tem facilidade alguma. Com relação a parábolas, né? Normalmente as parábolas, se nós lembrarmos delas todas aqui, nós vamos notar que Jesus sempre conta uma parábola, que é uma história, mas baseado em algo real, não é? A parábola da semente, a parábola da mostarda, e vai contando. As histórias que ele conta são coisas reais que o povo entendia, que o povo compreendia, que o povo vivia. Então ele não inventa algo, ele não... Tem uma parábola que Jesus fala sobre extraterrestre? Não tem, né? Porque, de fato, né, essa coisa usa aqui, outros não. Jesus não ia contar uma parábola do extraterrestre. Então ele fala do rico e do Lázaro que morreram, foram para o inferno, foram para o céu. O céu existe, o inferno existe, a alma existe, as pessoas morrem. Então Jesus contou uma história, de fato, mas de o rico que existia e o Lázaro que existia também. Enfim, né? Então é uma história real, a parábola. Né? São histórias que Jesus contou
né, que de fato vem de questões do dia a dia, né, da realidade, do cotidiano. Se ele vai acreditar nesse testemunho de Jeová ou não, não é problema seu, nem nosso. Deixa ele com o Espírito Santo falar com ele ou não. Né? Mas a gente precisa. E a gente continua orando, a gente fala e continua orando com ele. Não é? É o nosso papel aí. Às vezes a gente tende a pensar que a evangelização é uma guerra de argumentos, né? E às vezes de fato é, quando a gente está usando o mesmo parâmetro, que são as escrituras. Agora, se eu uso uma Bíblia que ela foi alterada de alguma maneira, ela está maculada nessa integridade dela, já quebra toda essa possibilidade de argumentar, né? De chegar no mesmo parâmetro, assim, olha, realmente isso aqui faz sentido, né? De acordo com a própria Escritura. E uma das regras de interpretação das Escrituras é você interpretar ela com base nela mesma. Vai mostrar a harmonia, né, de tudo que Deus nos revelou. Mas é um desafio, realmente. Só o Espírito Santo na causa. Irmãos, é isso? Mais alguém? Gostaria de falar alguma coisa? Está certo, vamos fazer uma oração. Ó Pai amado, Senhor Deus, nós te damos graças. Porque temos estudado a Tua Palavra, estudado as Tuas coisas, Pai. E tem sido desafiador em alguns momentos, mas de maneira geral isso tem sido gratificante, Pai. Pois nós vemos a complexidade de todas as coisas que Tu criaste. Muito obrigado, Deus, por nos instruir, por nos dar os recursos apropriados, por termos aqui a Tua Palavra, principalmente, Pai, revelada a nós. Por favor, Pai, nos auxilie nessa empreitada, seja aqui na escola bíblica, seja em nossos lares, cada um estudando as Escrituras, estudando a teologia, buscando mais de Ti, Senhor. E façamos isso com um coração humilde. Assim nós te pedimos e agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.